equipe. Vamos falar de Libertadores, vamos falar do Galo, que amanhã temos clássico. Tem o Galo, tem o Coelho, Mineirão. E como é que tá a preparação do Turco? Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, aos amigos que nos acompanham no rádio, no YouTube também da Itatiaia. O Atlético fechou agora à tarde a preparação para o clássico de amanhã, histórico na Libertadores. Contra o América, há uma expectativa na casa dos 45 mil torcedores para amanhã. Até aqui foram vendidos cerca de 35 mil ingressos, então, casa cheia. O torcedor do Galo, lógico, está com saudade da Libertadores, vai ser o primeiro jogo em casa na temporada 2022, na competição mais importante do nosso continente. Sobre o time, o Turco Mohamed, Léo e amigos, ele já havia sinalizado após o jogo contra o Internacional de 3 voltas, titulares que ele preservou no fim de semana. No caso, Nacho, Jair e também o Mariano. E podem aparecer mais 2 como novidades. O Zaratio e na defesa, Godin ou até o Hever. Porque o que acontece? Na defesa é o setor que está mais disputado no Atlético e que o Turco está mexendo mais. Ele fez no jogo de estreia na Libertadores a dupla Godin e Alonso. Pode ser repetida amanhã, porque na Libertadores, inclusive, não tem aquele limite de estrangeiros que nos outros campeonatos tem. E pelo primeiro jogo, ele deu a entender que a dupla dele de zaga, pelo menos naquele momento, seria Godin e Alonso. No fim de semana, ele pôs o Alonso com o Nathan Silva. Agora, amanhã, para mim, ou ele volta com o Godin, ou coloca o Hever também, porque o Hever é um jogador importante, tem a sua experiência na competição, e o Hever tá descansado, né? Na questão física, ele, por exemplo, o Alonso fez 2 jogos seguidos, e o Hever com o Godin descansaram no fim de semana. Sendo assim, Everson, Mariano, essa dúvida na zaga, Godin, Alonso ou Hever, Arana, Alan, Jair, Nacho Fernandes e Zaratio, Keno e Hulk. Eu até estava conversando hoje com algumas pessoas, o Keno já estaria ameaçado, né, no time titular do Atlético. Contra o Tolima, o Turco escalou o Dylan no lugar do Keno. Keno entrou no fim de semana. Agora ele tem o Vargas, que é um jogador também pesado, um jogador que renovou o contrato. Eu falo assim, jogador que tem uma característica boa que o Turco gosta para Libertadores. Eu ainda acredito que vai o Keno, mas já começa a ficar aquela dúvida porque o Keno não vive o seu melhor momento e o Vargas vem entrando bem quando acionado pelo Atlético. Mas é um time que o Galo, ele falou que vai colocar o que tem de melhor. É um time muito forte para tentar, Léo, a segunda vitória na Libertadores. Se vence o América, deixa o Coelho com 0 ponto, o Galo vai para 6, e aí observa outro jogo do grupo, que vai ser no Equador, entre Independiente Del Valle contra o Tolima. Então, o Galo pode, por exemplo, ficar líder isolado, se não houver vencedor lá, se não for o Del Valle. Se vencer de novo, já fica numa situação confortável. O Galo quer, logicamente, o mais rápido possível, se classificar, pelo menos, na Libertadores, Léo. E ele é o grande favorito do grupo, tem o melhor elenco, tem o melhor time, vive o melhor momento. A gente torce muito para que essa mudança no América, e daqui a pouco vamos falar tudo do lado do Coelho, tá? Um dia cheio de novidades, para que o América consiga reacender, jogar um futebol melhor. Mas hoje, Alexandre Simões, é só a parte do clássico em si, do peso de ser um jogo que sempre ganha um contorno diferente por ser um clássico, porque o Atlético é muito favorito contra o América, Simões. Ô, Léo, sem dúvida, boa noite, Cláudio. É um favoritismo histórico, porque já são 6 anos sem o América conseguir bater o Atlético. A gente fica até repetitivo, mas a última foi naquele jogo de ida da final de 2016. 2 gols do Danilo Barcelos lá no Estádio Independência. E o Cláudio falava do Hever aí, o Hever que persegue o Léo Silva, né, para ser o maior zagueiro artilheiro da história do Galo. E a maior vítima do Hever é o América. Dos 30 gols que ele tem pelo Atlético, 5 foram contra o América. Ele está muito bem clássicos, tem 3 contra o Cruzeiro e 5 contra o América, tá? E o América é vítima de um feito histórico do Hever. Hat-trick de zagueiro. O Hever fez um hat-trick no América. Tá? Um clássico de 2013 pelo Campeonato Mineiro, o Galo venceu por 5-2 na Independência com o hat-trick do Hever. Eu acho que se o Turco souber dessa informação, ô Léo, isso vai pesar ainda mais a favor do Hever, porque em jogo de Libertadores, uma das torres gêmeas em campo costuma dar sorte pro Galo. E vou aproveitar que o Romano também está nos abrilhantando aqui com a presença dele. Ô Romano,
O Turco pode continuar rodando o elenco? É jogo para isso, já que o América não vive um grande momento? Ou não? É Libertadores, os melhores 11 que puder, titular amanhã? Como é que pensa o Turco? Como é que ele monta o Galo para amanhã? Eu acho que ele vai rodar o elenco. Eu acho que ele vai rodar. Vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Até porque tem um outro fator. Ele está dando condições de jogo a todos os atletas, então quando ele precisar de um jogador, ele já está com ritmo de jogo, né? Esse microfone hoje está brigando comigo. E ainda tem um outro fator. Ele está ganhando o grupo. O grupo está jogando por ele. Até nas entrevistas pós-jogo, por exemplo, contra o Internacional, ficou muito claro isso. Eles estão jogando por ele. Por quê? Porque ele está ganhando o grupo, está colocando todo mundo para jogar. Eu acho que ele vai mexer, assim como disse o Cláudio, no sistema defensivo e, quem sabe, até mesmo no ataque. Porque ele sabe que no final de semana vai ter um jogo encardido, chato, lá em Curitiba. Ô, Cláudio Rezende, por falar em grupo, sim, o Atlético está se despedindo de 2 caras hoje. Fechamento da janela para o Galo. Já tem muito jogador, não teve surpresa em contratação, mas tem 2. Um, inclusive, que fez um gol importante recentemente. É verdade, o Atlético não contratou ninguém nessa janela inicial do Campeonato Brasileiro e perde 2 jogadores do grupo. Um deles, o Tietê, que você citou aí, fez gol na Libertadores, 2-0 contra o Tolima. O segundo gol foi do Tietê. Entrou bem no segundo tempo, fez 65 jogos pelo Atlético. O Tietê, 2 gols, um deles, esse que a gente citou há pouco na semana passada. E o Tietê hoje teve um dia de despedida, foi até a cidade do Galo e, inclusive, a Galo TV fez imagens dele junto com o filho, né? O menininho dele foi lá, ganhou um abraço do Turco. Como disse o Romano aí, o Turco realmente tem esse lado paizão dos jogadores. O Tietê, então, tá indo embora. Ele tá sendo comprado pelo Botafogo, viu, Léo? A informação que vem do Rio de Janeiro é que o Botafogo tá pagando ao São Paulo 3,5 milhões de euros para levar o Tietê. Aí o Atlético não tinha o que fazer, né? Não vai comprá-lo, então o contrato de empréstimo ia até o fim de maio. O Tietê está indo para o Botafogo, já saiu a rescisão dele no bid. E o outro jogador é o Vitor Mendes. Vitor Mendes está voltando para o Juventude. Acabou de sair o nome dele no bid pelo Juventude, empréstimo até o fim do ano. Ano passado teve bem lá no Juventude, chamou atenção, tanto que o Atlético trouxe de volta. E o Vasco tentou ele ontem, a gente falava do Vasco aqui sobre o Vitor Mendes. O Juventude estava ali quietinho e acabou de última hora levando o Vitor Mendes, até numa preferência do jogador que é querido por lá. Sobre o Vitor Mendes, Léo, o Igor Rabelo, São Paulo estava tentando, não deu negócio. O Atlético diz que não teve aquela proposta mesmo de venda, de compra do jogador. Ele está com um contrato no fim, então São Paulo também não vai colocar dinheiro agora para comprar o jogador, que no fim do ano pode sair de graça. Mas o São Paulo pode tentar no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. O São Paulo não teria desistido do Igor Rabelo. Nessa questão de zagueiro aí, com o Júnior Alonso voltando, acabou que sobrou, né? Sobrou zagueiro, porque ninguém estava esperando no início da temporada. O Atlético trouxe o Godin para substituir o Alonso e recompôs com o Vitor Mendes para ter mais um zagueiro ali para o setor, se por acaso vendesse alguém. Com a volta do Alonso, o Vitor Mendes jogou só 3 vezes no início do Campeonato Mineiro, quando o Galo colocou o time alternativo. E aí, boa sorte, né, para os dois. O Tietê, um vitorioso, por onde passou, ganhou títulos importantes no Galo agora mesmo. Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, o Mineiro. E o Vitor Mendes, que foi bem no Juventude. Eu acho que como vitrine vai ser mais importante, Léo. Valeu, Cláudio Rezende.